Este podcast é recomendado apenas para maiores de 18 anos. Sexo Explícito. O podcast para você gozar a vida. Taradinhos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, podcast que acredita que a prevenção é sempre melhor do que o tratamento, mas que te ajuda a refletir e passar por ambos. No episódio de hoje nós vamos conversar sobre miomas uterinos, um assunto importante, mas que assusta muitas pessoas. No começo desse ano eu passei por um ultrassom transvaginal e confesso que me assustei quando o médico disse que eu tinha um mioma no útero, porque eu não sabia nada a respeito disso. Então eu decidi que seria interessante gravar e esclarecer esse assunto. Hoje entrevistamos o ginecologista e coordenador do Instituto de Miomas e Endometriose do Hospital Moriá, Mariano Tamura. Perguntamos a ele o que é um mioma, quais os tipos que existem e a partir de que momento devemos nos preocupar com ele. Espero que vocês achem esse bate-papo tão informativo quanto eu achei. E antes de irmos para a entrevista, gostaria de pedir que você considere apoiar financeiramente o Sexo Explícito, possibilitar que nós possamos continuar com o podcast. Por apenas R$10 por mês, você pode nos ajudar a retomar definitivamente os contos eróticos e ainda trazer mais conteúdos e novidades para você. Vai lá em apoia.se/Sexo Explícito Podcast e nos dê essa força. Obrigada! E aquele aviso de sempre, se possível, não ouça este episódio pelo aplicativo musical Verdinho. Se você insistir em ouvir pelo Spotify, é sua obrigação moral ir no aplicativo e me dar uma nota alta lá. Eu sofro com as notas baixas, consequência do boicote dos puritanos. Se você for nosso ouvinte pelo YouTube, agradeço imensamente se puder se inscrever no nosso canal Sexo Explícito Podcast e deixar o seu like. Beleza? Então, bora pro episódio! Bom, conta pra gente quem é você, quais são os seus pronomes e o que você faz. Olá, eu sou Mariano Tamura. Eu sou responsável pelo setor de miomas uterinos e doenças uterinas da Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Sou também coordenador do Instituto de Miomas e Endometriose do Hospital Moriá. Bacana. Doutor, hoje nós vamos conversar sobre miomas uterinos e eu gostaria de pedir ao senhor que, caso algum dos nossos ouvintes não saiba o que é um mioma, o senhor poderia explicar? Sim, com certeza. Mioma uterino é um tumor benigno que ocorre no útero e ele é o tumor mais frequente da pelve feminina. Ele é formado por músculos e tecido conectivo, tá? Mas principalmente por músculos que se originam do próprio útero. E ele cresce em forma de nódulos, podendo ser único ou às vezes múltiplo no útero de determinada mulher, podendo estar em diferentes localizações também nesse útero e assim gerar sintomas que necessitam de cuidados médicos. Quais são os tipos de miomas que existem? Os miomas, eles podem ser então classificados principalmente quanto à sua localização, e os miomas que crescem bem no meio da parede muscular do útero, eles são chamados de miomas intramurais. Esses miomas muitas vezes eles cursam com cólica e com aumento do fluxo menstrual. Outros miomas crescem na cavidade do útero, é bem no seu interior, no miolo. Se nós falássemos de uma fruta como uma pera ou uma maçã, por exemplo, seria onde estão as sementes ali bem no centro. Esses miomas, então, submucosos, eles costumam causar muito sangramento durante o período menstrual, ou às vezes até estendendo a menstruação, sangrando durante o mês todo, levando eventualmente as mulheres à anemia e até transfusão sanguínea. Esses miomas que estão na cavidade uterina, então esses miomas submucosos, por vezes também eles interferem na gravidez, levando à infertilidade ou abortos. E os outros miomas são os miomas subserosos, que crescem na superfície, junto à superfície externa do útero, deformam então externamente o órgão de maneira bem relevante,
mas costumam causar, por outro lado, menos sintomas, porque são menos responsáveis por cólicas e menos responsáveis por dor pélvica e sangramento. Quando eles ficam grandes ou dão um grande volume ao útero, esses miomas subserosos podem comprimir outras estruturas do abdômen e a partir daí gerar desconforto. Comprimir a bexiga e levar à vontade de fazer xixi com muita frequência, comprimir os intestinos e atrapalhar o seu funcionamento, comprimir os vasos pélvicos e levar a inchaço nas pernas. Então esses são os principais tipos de mioma e os sintomas que eles podem causar. Eu gosto de lembrar também que os miomas são tumores, como já falamos, benignos, que crescem na pelve feminina, e eles crescem durante os anos reprodutivos da mulher. Então, os miomas não surgem na mulher com 7, 8, 9 ou 10 anos. Naquelas mulheres que atingiram a menopausa, eles começam um processo de regressão ao longo dos anos seguintes. Interessante. Quais impactos que ter um mioma pode trazer para a saúde da pessoa? Então, os miomas, sendo muito frequentes como eles são, e qual a frequência, a gente por ultrassonografia nas mulheres aí em idade reprodutiva, então, entre os 35 e 45 anos de idade, por exemplo, né? Lógico que pode ser antes, até depois disso, mas nas mulheres nessa faixa etária, a gente chega a encontrar mioma em 50% das mulheres, em até metade, então, da população nessa idade. Que bom que muitas não terão sintomas ou consequências, sequelas, riscos maiores. Vão ter miomas pequenos, pouco relevantes e não causadores de sintomas muitas vezes. Então essas mulheres devem só fazer o seu acompanhamento de rotina, conhecerem os sintomas eventualmente para se surgirem, poderem conversar a respeito com seu médico, sua médica, mas sem maiores limitações da vida. Já em outro percentual de mulheres, ou seja, em alguma dessas então que tem os miomas, eles vão crescer de uma maneira relevante, colocando inclusive o órgão em risco. Então eles vão crescer levando a muita dor, muita cólica, essa dor, como eu estou dizendo, que pode ser no período menstrual, mas pode também ser uma dor na relação sexual, vão levar a muito sangramento, a limitação da vida, do trabalho e da vida social dessa mulher, porque começa a ficar constrangida com sangramento muito volumoso, começa a ter limitações do que vai fazer, onde vai frequentar, para que não passe vergonha, para que não passe uma situação desagradável. Pode começar a ter perda de energia, é claro, fraqueza por anemia. Isso, como vai se instalando gradualmente, às vezes a pessoa não percebe que essa mudança está acontecendo. Pode precisar de uma ida ao pronto-socorro para tratar esses sintomas, pode precisar de transfusão sanguínea, que é um evento extremamente sério, pode ter comprometimento, então, do seu potencial reprodutivo, da capacidade de engravidar, ou chegar a um aborto. Lembrando, então, que o útero é a casinha do bebê, é onde toda a gravidez se desenvolve. Uma gravidez depende de inúmeros fatores, mas onde esse bebê vai se desenvolver, vai amadurecer, vai passar por todo esse processo, então, de surgimento da vida humana, dentro do útero. Então, por vezes, alguns miomas interferem nisso e trazem esse tipo de prejuízo. Como um agravante para a situação que nós vivemos hoje, é que os miomas são bastante frequentes nas mulheres em idade reprodutiva, mais ainda após os 35 anos, então a gente pode destacar dos 35 aos 45, como eu falei, ou dos 30 aos 50. Em gerações anteriores, muitas vezes as mulheres chegavam nessa idade, pelo menos já tendo tido filhos. Então, ter os miomas era um problema, mas se ela precisasse remover o útero, isso não seria um problema ainda maior. E hoje, um grandíssimo número de mulheres, na verdade, vai pensar em ter filhos após os 30, muitas vezes após os 35, às vezes após os 40 anos de idade, justamente quando essa doença está acontecendo de uma maneira frequente. E como um dos tratamentos, lógico que a gente vai buscar os tratamentos conservadores, mas como eventualmente um tratamento final pode vir a ser, em alguns casos, a esterectomia, que é a remoção do útero, isso então tem uma consequência muito relevante na vida de toda a população feminina, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo inteiro. Então, realmente é algo para a gente estar muito atento, porque é uma questão de saúde pública. E uma outra coisa ainda é que, por vezes, os miomas se desenvolvem junto com outras doenças também relacionadas a essa faixa etária da mulher, aos hormônios femininos, como a endometriose, que também vem a causar dor pélvica e eventual sofrimento na mulher. E essas duas doenças se somam, às vezes, comprometendo, então, os anos dessas pessoas. Existe algum sintoma, alguma coisa que, de repente, possa indicar
que a pessoa tem um mioma uterino? Ó, ela deve estar atenta ao seu fluxo menstrual. Então, o fluxo menstrual, que ele é razoável, que ele não causa anemia, não dura mais do que 7 dias, ele pode estar dentro do normal. Se ele mudar de características e ficar no sentido de aumentar em duração, aumentar em quantidade, aumentar em volume, então, isso é algo para chamar atenção. Sangramento, chamamos isso de sangramento uterino anormal. Então, é esse fluxo menstrual volumoso. Dores pélvicas fora do ciclo menstrual, ao se movimentar, ao fazer suas atividades. Então, uma dor que se concentra na parte de baixo do abdômen, ou no momento de relação sexual, ou uma cólica que também deixa de ser razoável. Porque ter algum desconforto no período menstrual pode ser próprio de uma menstruação normal. Precisar de um analgésico eventualmente também. Por outro lado, precisar de analgésico todos os meses, ou com muita frequência, todos os dias durante a menstruação, várias vezes ao dia, pode ser um sinal de que algo anômalo, algo diferente, não desejado está acontecendo ali, e o mioma pode ser a causa. E também em algumas situações do crescimento rápido de miomas, se a mulher notar um aumento do volume abdominal, principalmente nessa região baixa, ou seja, abaixo do umbigo, e caso ela toque e perceba que há uma massa mais endurecida nessa região. Então pode ser um mioma volumoso crescendo na pelve, e isso chama atenção. Então, sangramento que chame atenção, sangramento volumoso, dores, em especial cólica menstrual que passe do razoável, e a percepção de um volume, de um tumor, de uma massa pélvica. Interessante e importante ficar atento mesmo. Eu estava aqui pensando com relação a formas de prevenção, se existe alguma coisa que a gente pode fazer de repente, porque parece ser uma coisa meio aleatória, né? Não parece que é uma coisa que de fato você consegue prever se você vai ter ou não. Mas existe alguma forma de prevenir um mioma? Os miomas, então, eles são muito frequentes em toda a população feminina, em idade reprodutiva, mas também estão relacionados, por exemplo, a sobrepeso. Então, o ganho de peso vai aumentando o risco de surgirem miomas uterinos. Por quê? Porque nas células de gordura do organismo, a conversão de colesterol, a conversão de gordura ali em hormônios sexuais femininos, em estrogênio, isso pode estimular, então, o crescimento de miomas. Há também uma incidência maior de mioma em situações familiares. Então, quando alguém tem mioma, quando alguém na sua família tem mioma, em especial mãe ou irmã, o seu risco é maior do que também o das outras mulheres. E há também um aumento do risco, por exemplo, na população de raça negra em relação às brancas, que aumenta o risco de mioma em 2 a 3 vezes. Então, assim, é importante conhecer os fatores de risco, mas saber que os miomas vão surgir também naquelas que não têm esses fatores de risco, porque os miomas são muito frequentes de uma maneira global. Não há exatamente uma prevenção, uma medicação, uma alimentação, uma atitude que a gente tenha que vá fazer surgirem menos miomas. Há uma relação, às vezes, de mulheres que não engravidaram e têm mioma, mas a gente pode levantar dúvida se não engravidaram porque têm mioma ou ter mioma dificultou para engravidarem. Então, essa é uma questão que não fica completamente respondida, essa correlação de ausência de gravidez e mioma, tá? Então, ficam algumas coisas realmente que não são completamente respondidas. Parece haver um pouco de proteção com o uso de anticoncepcional em relação ao surgimento de miomas, mas isso não é algo assim tão marcante, porque nós vamos ter, então, embora as pílulas anticoncepcionais possam proteger um pouco, ou proteger relativamente, nós vamos encontrar bastante mioma em quem não usa pílula, em quem usa pílula. Então, eu não diria que isso tem um impacto marcante. É só para a gente conhecer o que nós chamamos de fatores epidemiológicos, mas saber que toda mulher, durante o seu acompanhamento ao longo da vida, deve saber se desenvolve ou não desenvolve um mioma e estar principalmente atenta aos sintomas. Interessante você falar dessa questão racial como fator de risco. Eu não sabia disso. Nós não sabemos totalmente as razões disso, né?
se é questões genéticas relacionadas ao metabolismo do estrogênio ou da progesterona, que são os hormônios femininos, e que não são os causadores do mioma, mas eles servem como alimento para o mioma. O mioma surge, é um tumor benigno, surge por uma mutação que acontece ali no miométrio e ele começa a se desenvolver e essas células crescem de maneira anômala, mas a partir do crescimento delas, esses hormônios acabam funcionando como combustível. Então nós não sabemos exatamente se as questões estão relacionadas ao metabolismo desses hormônios ou quais são os fatores, mas há sim um aumento a depender do grupo étnico, do grupo racial. Uma outra coisa que eu achei interessante foi você falar da questão do anticoncepcional, porque uma coisa que eu tenho visto em muitas redes sociais é o pessoal quase que demonizando o uso do anticoncepcional, né? Falando muito do risco de trombose. Interessante saber que com relação ao mioma a questão é positiva. Sim, os anticoncepcionais, né, que seriam, claro, um outro ponto, eventualmente para a gente se estender e conversar sobre a saúde feminina, eles têm inúmeros benefícios. Eles estão muito relacionados à revolução sexual que nós passamos, à liberdade das mulheres, à busca de direito das mulheres, porque é a partir do momento dos anticoncepcionais que as mulheres passaram a ter um controle maior sobre a sua vida e com isso também almejar mais e com isso também buscar mais liberdade e mais força na sociedade. Elas eram quase que reféns dessa sua capacidade de engravidar com tanta facilidade, né? Se a gente pensar como uma sociedade pode se organizar. E do ponto de vista de desenvolvimento, são medicações extremamente desenvolvidas e tudo mais. Não quer dizer que não há efeitos colaterais, não quer dizer que é bom para todo mundo e não quer dizer que a gente não deva conhecer, então, como isso funciona. E também buscar métodos contraceptivos que estejam relacionados ao homem e não só à mulher. Então tem muita coisa para a gente falar disso, com certeza destacar coisas boas, mas também alertas e caminhos que nós podemos seguir, sempre protegendo a saúde. O melhor exame para a gente saber com relação ao mioma é o ultrassom? O exame mais disponível, não invasivo, realmente acessível, ampla forma, é a ultrassonografia. Para a mulher que não teve ou que não teve relação sexual, o ultrassom pélvico. Para as pessoas, claro, com vida sexual ativa, ultrassom transvaginal. Esse é o exame que já vai mapear o útero, que vai dizer se há algo acontecendo de anormal ali, para que seja acompanhado e tudo mais. Eventualmente, a depender do mioma, do tamanho, da localização, podemos pedir exames adicionais que venham, então, esteroscopia, ressonância, de acordo com o caso, de acordo com a necessidade. Mas a ultrassonografia é a nossa ferramenta de escolha para o diagnóstico dos miomas uterinos. Elas estão disponíveis pelo Sistema Único de Saúde? Disponível, amplamente disponível pelo Sistema Único de Saúde. Lógico, eu estou em São Paulo e eu sei que na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, bastante disponível e acessível. A gente luta para que seja dessa maneira assim no país todo. Com certeza. Doutor, quais fontes de informação sobre miomas você indicaria para quem está ouvindo esse episódio e às vezes tem interesse de saber mais informações? Olha, nós podemos encontrar informações no próprio site de Ministério da Saúde, por exemplo. Encontramos informações quando entramos em páginas, em redes ou sites de universidades. Há algumas associações de mulheres internacionais também, que se a gente colocar a mioma uterino ou uterine fibroids, como é chamado em inglês, em que nós vamos encontrar associações de conscientização. E aqui no Brasil nós temos uma fonte rica de informação confiável sobre mioma na página, no site, em todas as redes da FEBRASGO, Federação das Associações de Ginecologia e Obstetrícia nacionais aqui do Brasil, FEBRASGO. Ali nós encontramos realmente informações bastante confiáveis sobre mioma uterino. Bacana. O site e as redes sociais da FEBRASGO são sempre muito recomendados por todos os profissionais com quem eu converso. Que bom. Bom, doutor, eu quero te agradecer por ter tirado esse tempinho para conversar com a gente. E eu queria pedir para o senhor deixar suas redes sociais, caso alguém queira continuar essa conversa em outros espaços. Claro, é um prazer, eu fico absolutamente à disposição. Sim, é meu tema de
estudo, de trabalho, de pesquisa, de assistência. Eu acho muito importante e que tenhamos pessoas dedicadas também a outras áreas da saúde feminina, mas realmente essa é a área a qual eu me dediquei e me dedico a vida toda, e dessa maneira a gente pode se aprofundar, trazer informações confiáveis, buscar soluções, ajudando as pessoas hoje e as gerações futuras. E podem me encontrar no Instagram, @Mariano Tamura, tá bom? Nós estamos sempre tocando nos assuntos ali sobre saúde feminina, mas muito sobre mioma, e é um prazer poder ajudar. Podem mandar dúvidas, perguntas, que me motivam demais a ajudar a esclarecer. Obrigada, doutor. Se toca. A dica de hoje é mais uma autodica, que merece ser mencionada porque se a gente não der valor ao nosso trabalho, quem dará, não é mesmo? Em maio desse ano, fizemos um episódio sensacional sobre sangramento uterino anormal, que o Dr. Mariano mencionou na entrevista. Se você não sabe o que é isso, eu recomendo imensamente ouvir o nosso bate-papo e esclarecer todas as suas dúvidas. E sempre, em caso de dúvidas, buscar ajuda médica. O sangramento uterino anormal é algo ao qual todas as pessoas com útero precisam ficar atentas. E naquele episódio, publicado no dia 1º de maio de 2023, a doutora Tereza Embiruçu esclareceu todas as nossas dúvidas. Já está no feed do Sexo Explícito e também no nosso YouTube com o nome de Sangramento Uterino Anormal. A sigla é SUA, S-U-A, ok? Só buscar no seu tocador de podcasts preferido. Este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom para você? Lembrando que todas as informações sobre esses demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Pedimos a você que, se possível, não ouça o Sexo Explícito pelo aplicativo Verdinho. Este programa foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente de protagonismo preto, feminino e LGBTQIA+. Conheça mais no Instagram @VozAtivaProd. Quer ser meu contribuinte? Você tem duas opções. Pelo nosso apoia-se em apoia.se/Sexo Explícito Podcast e pelo Pix do podcast, que é também o nosso e-mail de contato, sexoexplicitopodcast@gmail.com. Este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de setembro: André Santos, Ponto Sexo Livre, Daniele Silva, Drica Banelas, Edgar Egawa, Gustavo de Carvalho, Magno Leno, Patrícia Canarim e Rogério Oliveira. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram no @Sexo Explícito Podcast. Você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além do Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!